Bom dia, eu sou o Guilherme Tavano. Nosso grupo vai falar sobre as leis de Newton. Os integrantes são Milena Ferrer, Arielle Fernandes, Isabelle Camargo, Wesley Pacheco, José Oliveira, Breno Martins e eu, Guilherme Tavano. Na cinemática, estuda-se o movimento sem compreender sua causa. Na dinâmica, estudamos a relação entre a força e o movimento, que é o que vai acontecer no estudo das leis de Newton. Primeira lei, princípio da inércia. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Terceira lei, princípio da ação e reação. Aqui é o Lucas Laureano e eu vou falar sobre a deformação em física e engenharia. A deformação de um corpo contínuo ou de... Olá, aqui quem fala é o Lapela, vulgo Wesley Pacheco. Vou falar sobre força resultante. Observe a caixa. Uma moça puxa a caixa com uma força de 20 newtons e a outra empurra com 10 newtons, as duas empurrando para o mesmo lado, levando-a para a direita. O que é força resultante, é uma força que substitui as duas. No caso, como elas estão para o mesmo lado, força resultante é 10 mais 20 igual 30 newtons. de uma estrutura é qualquer mudança da configuração geométrica do corpo que leve a uma variação da sua forma ou das suas dimensões após a aplicação de uma ação externa. Solicitação, a exemplo de uma tensão ou variação térmica que altere a forma de um corpo. As deformações por tensão podem ser classificadas basicamente em três tipos: deformação transitória ou elástica, deformação permanente ou plástica ruptura. Na deformação elástica, o corpo retorna ao seu estado original após cessar o efeito da tensão. Isso acontece quando o corpo é submetido a uma força que não supere a sua tensão de elasticidade, lei de Hooke. Na deformação plástica, o corpo não retorna ao seu estado original, permanece deformado permanentemente. Isso acontece quando o corpo é submetido à tensão de plasticidade, que é maior daquela que produz a deformação elástica. Portanto, há a ocorrência ou transição da fase elástica para a fase plástica do corpo que está submetido. Na deformação por ruptura, o corpo rompe-se em duas ou mais partes. A ruptura acontece quando um corpo recebe uma tensão inicialmente maior daquela que produz a deformação plástica. Essa tensão tende a diminuir após o início do processo. Aqui é o Lucas Laureano e eu vou falar sobre força. Força é um conceito da física newtoniana, utilizada desde a antiguidade clássica, que explica a pressão exercida sobre tal objeto ou ainda as alterações da quantidade de movimento de um determinado corpo. A força F é um vetor, indicado por uma seta acima da letra, ou seja, possui módulo, intensidade da força exercida, direção, reta ao longo da qual ela atua, e sentido, o lado da reta no qual a força foi exercida. O estudo da força é apresentado na segunda lei de Newton, denominada princípio fundamental da dinâmica ou força, no qual a força resultante, ou seja, a soma vetorial de todas as forças aplicadas sobre o corpo, é diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa, apresentada pela seguinte expressão: F igual a onde F, força m, massa do corpo A. Aceleração adquirida. Note que a fórmula apresentada acima está em módulo F igual a, enquanto que sua representação em forma de vetor é indicada com uma seta acima da letra. Oi, eu sou a Milena e eu vou falar sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia. A lei da inércia diz que corpos em repouso permanecem em repouso e corpos em movimento permanecem em movimento em linha reta com velocidade constante, a menos que exista uma força sobre eles. Ou seja, a lei da inércia ela é utilizada quando não há uma força sendo aplicada sobre o corpo que está em repouso ou em MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, que é assim que nós vamos chamar porque o nome ele é um pouco extenso. Na inércia, precisa acontecer um equilíbrio, que é dado pela soma das forças igual a zero, que é essa fórmula aqui. Força resultante igual a zero.
E isso significa que o corpo ele pode ou estar em repouso, como nesse exemplo aqui, que o carro está parado, ou então em movimento retilíneo uniforme, que é quando o corpo ele mantém uma velocidade constante, um movimento constante. Por exemplo, vamos supor que o carrinho ele está aqui a 3 metros por segundo. E ele mantém isso durante todo o percurso. E aí, se nenhuma força for posta sobre esse carrinho que está nesse movimento de 3 metros por segundo, ele continuará andando sempre em 3 metros por segundo. Um exemplo comum onde pode-se observar a aplicação da lei da inércia no cotidiano é de passageiros dentro do ônibus. Quando o ônibus freia, os corpos eles tendem a se manter no estado de movimento que tinham antes do veículo ser freado, porque quem mudou seu movimento foi o ônibus, não os corpos dentro dele. Então, após explicar o que é e o que ela faz, eu vou mostrar num exemplo como se aplica a forma. Nos quadrinhos acima, o coelho de pelúcia, após o artifício utilizado pelo personagem Cebolinha, altera a direção do movimento. Sobre essa mudança é correto afirmar: a lei zero de Newton, lei da cinemática, diz que corpos de inércia pequena podem mudar suas trajetórias, evitando colisões. Portanto, o coelho realiza o movimento mostrado no quadrinho. Então, essa questão está errada, pois a lei de inércia não diz que os corpos de inércia pequena podem mudar suas trajetórias. Elas só mudam suas trajetórias se algum corpo aplicar a força contrária a ela. O raio de curvatura no movimento do coelho é muito pequeno, permitindo a realização do movimento. Então, não depende da força que você coloca para ele poder se mudar sua trajetória. Independente da força que você colocar, ele vai ter a tendência de continuar em movimento. Ele só vai mudar sua trajetória se algum corpo praticar a força nele. E isso vai em todas as questões. Aqui está dando vários exemplos diferentes, mas vai ter a mesma resposta. Então a resposta certa é: a direção do movimento do coelho pode ser alterada apenas com a ação de forças externas. Forças externas são nada mais nada menos que outros corpos praticando a força no seu corpo em movimento, ou seja, muda a alteração do caminho onde o corpo estiver indo. Muito obrigado e ficamos assim. Bom dia, meu nome é Breno Martins e eu vou falar sobre a segunda lei de Newton. De acordo com essa lei, para que se mude o estado do movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele que depende da massa que ele possui. A aceleração, que é definida com a variação da velocidade pelo tempo, terá o mesmo sentido da força aplicada, conforme está na lousa aí que vocês podem ver. Ao aplicar uma força sobre o objeto, imprimimos sobre ele uma aceleração que será dependente da sua massa. Podemos ver que, a partir da figura, que ao aplicar uma força 2N sobre o objeto, ele adquirirá uma aceleração maior quando a massa for 0,5 kg e uma aceleração menor quando a massa for 4 kg. Isso significa que, quanto maior a massa de um corpo, maior deve ser a força aplicada para que se altere seu estado do movimento. Sendo a inércia definida como a resistência de um corpo para alterar seu estado de movimento, podemos dizer que a segunda lei de Newton também define a massa como medida de inércia de um corpo. Força é uma grandeza vetorial, pois é caracterizada por módulo, direção e sentido. A unidade no sistema internacional para a força é o Newton, N, que representa metros por segundo ao quadrado. Bom, aqui nós temos um exercício onde podemos aplicar a segunda lei de Newton. Então, o exercício é o seguinte: um corpo de massa igual a 15 kg move-se com aceleração de módulo igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Qual o módulo da força resultante que atua no corpo? Bom, de acordo com a segunda lei de Newton, a fórmula é essa daqui. Força igual a massa vezes a aceleração. A força ela é medida em newtons. A massa é medida em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, vamos resolver esse exercício. Então, a massa
que ele nos dá aqui é 15 quilogramas. A aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. E ele não nos dá a força, que é o que ele quer saber, né? Aqui, a força resultante. Qual o módulo da força resultante que atua no corpo? Então, o módulo da força resultante nós vamos descobrir. Então, nós vamos usar a fórmula. A força, que é o que ele quer saber, nós colocamos aqui, que é igual a massa, que como eu falei anteriormente, é 15 quilogramas, né? Aqui. Vezes a aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado. Então, vezes 3. Então, 15 vezes 3 é 45. E como a força é medida em newtons, 45 newtons. É isso. Olá, meu nome é Isabelle e eu vou falar da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Basicamente, essa lei ela diz que sempre que você empurra um objeto, ele te empurra de volta. E se você puxa esse objeto, ele te puxa de volta. E sempre com o mesmo valor da força que você estiver fazendo sobre ele. Um exemplo é que num conflito entre um caminhão e um carro, os dois eles recebem a ação de forças da mesma intensidade, só que de sentido contrário, como a gente pode ver aqui. Então, se a gente for analisar a ação das duas forças na deformação dos dois veículos, ela é diferente, porque o carro ele vai ficar muito mais amassado que o caminhão. Então, isso ocorre pela diferença da estrutura de dois veículos e não pela diferença da intensidade dessas forças. Então, se esses veículos eles se encontram na mesma intensidade, eles vão ter o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor, que aqui no caso, o carro ele vai na intensidade contra o caminhão de 3N, e o caminhão ele vai na intensidade com o carro de 3N, 3 newtons. Eles também têm a mesma direção, ou seja, estão sempre na mesma linha e têm sentidos contrários. Se o caminhão empurra o carro empurra o caminhão. E eles agem em corpos diferentes. Um exemplo é aqui que se você chutar a parede, essa parede ela vai agir com uma força em você também, porque você chutou a parede com uma força diferente. Então, essa parede ela vai agir com uma força em você. Então, a partir disso, podemos entender que as forças elas sempre atuam em pares. Nunca existirá ação sem reação. Bom, aqui nós temos um exercício onde iremos aplicar a terceira lei de Newton. O exercício é o seguinte: sobre uma superfície sem atrito, há um bloco de massa, que é o bloco 1, de 4 kg, sobre o qual está apoiado um bloco menor, de massa de 1 kg, que é o bloco 2. Uma corda puxa o bloco menor com uma força horizontal F, de módulo 10 newtons, como mostrado na figura abaixo. E observa-se que nessa situação, os dois blocos movem-se juntos. A força de atrito existente entre as superfícies dos blocos vale em newtons. Então, o problema ele tá nos pedindo a reação entre a ação da força de atrito existente entre as superfícies dos blocos, em newtons. Então, primeiro, para saber, nós precisaríamos fazer a força de atrito, igual a massa vezes a aceleração. Porém, não temos aceleração. Então, vamos usar a fórmula da segunda lei de Newton, que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante nós temos aqui, que é a força horizontal de módulo 10 newtons. Então, é 10 igual a massa, que a massa é a massa do bloco 1 mais a massa do bloco 2, que resulta em 5. E a aceleração nós não temos, que nós queremos saber. Isso. Então,
é 10 igual a 5 vezes a aceleração. A aceleração é igual a 10 dividido por 5. Brócolis 2. Então, consequentemente, a aceleração é igual a 2 metros por segundo. Bom, como nós já descobrimos a aceleração, agora nós vamos fazer a força de atrito, né? Nós vamos descobrir a força de atrito, que seria a força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Então, a força de atrito é igual a 4, que, consequentemente, a força de atrito, ela acelera o bloco de baixo. Então, nós só vamos pegar a massa de baixo, do bloco de baixo, que são 4 quilos, vezes a aceleração, que é 2 metros por segundo. Então, a força de atrito é igual a 8 newtons, que é a alternativa E.